Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui então, irmãos e irmãs, mais uma vez para seguir com esse projeto Salmos. Hoje meditando no Salmo 32, em algumas traduções, Salmo 31, 32. E hoje nós encontramos Davi em oração perante o Senhor para clamar mais uma vez a misericórdia de Deus contra não os seus inimigos, mas contra um inimigo. Não é um inimigo físico de carne e osso, de sangue, mas é um inimigo espiritual. Aquele que se manifestou pela primeira vez lá no Éden, com nossos pais Adão e Eva. Levou-os à queda e trouxe essa tragédia à humanidade, a cada um de nós, que é uma verdade, é uma realidade nas nossas vidas, como foi na do grande rei Davi, que é o pecado. E por isso mesmo ele inicia este Salmo 32, declarando: feliz aquele cuja transgressão foi perdoada. Feliz aquele a quem o Senhor não atribui delito. E por que Davi fala isso? Por que Davi proclama isso? Porque ele sabe que o pecado diante de Deus é inaceitável. Uma transgressão perante o Senhor é inaceitável. Muito provavelmente aqui ele está falando do seu grande pecado, do seu grande delito, que foi aquele adultério que ele cometeu com a esposa do seu general Urias, onde, ardendo de desejo por aquela mulher, ele trama a morte de Urias para ficar com aquela mulher. Então esse salmo aqui, muito provavelmente, Davi está fazendo menção àquele pecado que no Salmo 50, 51, ele vai ali fazer a sua grande oração de súplica de perdão ao Senhor. Mas Davi ele dizendo aqui, pesando sobre esse e talvez outros pecados que ele estava a cometer ou tenha cometido por aqueles tempos, por aqueles dias, Davi sentindo a profunda força do que é o pecado, ele declara aqui: enquanto me mantive calado, meus ossos se consumiam e eu gemia o dia inteiro. Porque, irmão e irmã, diante de um pecado cometido, a nossa primeira intenção, natural intenção, é de se manter calado. É querer a ocultação desse pecado. Ninguém sai por aí propagando que adulterou. Ninguém sai por aí propagando que fornicou. Ninguém sai propagando que roubou. Ninguém sai propagando que matou. Mas o pecado está lá. E aquele que tem, e aqui vem uma diferença, aquele que ainda guarda algum tipo de temor do Senhor, como Davi, esse pecado não fica calado, não só externamente para que as pessoas não saibam, mas dentro de si ele não fica calado no sentido de que ele grita, ele fala, ele berra dentro das consciências, dentro dos corações. E por isso que muitos, aqueles que ainda guardam um temor do Senhor no fundo da alma, do coração, se atormentam, se inquietam. E por isso que muitas vezes até, como nós dizemos no popular, vacilam e às vezes se entregam, dão dicas de que cometeram algo errado. Aquele marido dá dicas, aquela esposa dá dicas que fez algo de errado fora do seu casamento. Aquele que matou dá alguma dica. Aquele que roubou ele dá alguma dica. Porque o pecado inquieta tanto
que ele não deixe em algum momento de transparecer. Agora aqueles que se mantêm frios e inabaláveis, como se nada tivesse feito, esses são um grande indicativo que o temor de Deus morreu dentro de si. E é por isso mesmo que se diz que esses pecados todos aqui citados são pecados mortais, que matam a alma, matam a caridade dentro daquela pessoa. E aí ela não se importa do mal que causou, no caso do casamento para com seu cônjuge, sua cônjuge, ou mesmo com aquele ou com aquela com quem realizou esse ato pecaminoso. É indiferente. Mas para aquele que teme, para aquele que guarda um temor do Senhor dentro de si, esse pecado, ele faz mal, ele consome. Davi, aqui no caso, ele diz que meus ossos se consumiam e eu gemia o dia inteiro. Davi não conseguia ter sossego nem paz com aquele pecado gritando dentro de si. E por isso que a atitude dele, e que deve ser a atitude nossa, foi o que ele fez, onde ele diz, eu disse, confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoastes a impiedade do meu pecado. Irmão, irmã, se esse pecado grita dentro de você, porque ele não fica calado, repito como o Davi diz aqui. Se esse pecado está te inquietando, da forma que inquietou Davi, o natural e o obrigatório da nossa parte, se caímos, é fazer o quê? E a Deus pedir perdão. E a Santa Igreja Católica Apostólica Romana tem o sacramento da reconciliação ou confissão, onde Jesus, ali na pessoa daquele ministro, daquele sacerdote, nos espera para nós confessarmos esse pecado, verdadeiramente arrependidos, receber esse perdão e fazer penitência da satisfação daquele pecado a Deus e também, mais ainda se puder, àquele a quem fizemos aquele mal. Então, como Davi, devemos confessar os nossos pecados. Confessando nossos pecados, o nosso coração se alegra, como se alegrou de Davi ao confessar, dizendo, tu és meu refúgio. Da tribulação me salvarás. Senhor, eu me confessei, eu estou em graça. Vem agora ser meu refúgio. Dessa tribulação que é pecar, me salva. E com as alegrias da salvação, com as alegrias da graça de ser perdoado e ser restituído na salvação de Deus, tu me envolverás. Então, irmão e irmã, esse salmo de hoje nos chama a refletir sobre o pecado. Assim como Davi, se inquietados estamos pelo pecado que fizemos, pela queda que tivemos, sabendo que estamos como transgressores perante Deus e também perante os irmãos. Vamos ao Senhor confessar esse pecado, sermos restaurados e receber novamente as alegrias da salvação. Por isso que Davi fecha esse salmo dizendo, alegrai-vos no Senhor e exultai, ó justos, e gloriai-vos todos os de reto coração, porque o pecador não tem retidão no coração. O justo, o lavado, purificado dos seus pecados, esse caminha em graça e caminha em paz, caminha na retidão do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Paz e bem.